Oi, pessoal. Para começar aqui agora o nosso conteúdo do segundo bimestre de Direito Penal 3, crimes em espécie, a gente vai para o artigo 155 do Código Penal. Tá? A gente vai começar então os crimes contra o patrimônio falando do crime de furto. Tá? Essa parte dos crimes contra o patrimônio é bem importante porque depois dos crimes contra a vida são os crimes mais cobrados na prova da OAB ou em provas de concurso. Tá? A gente já estudou os crimes contra a vida no primeiro bimestre, agora a gente vai ver então os crimes contra o patrimônio, que com certeza são os crimes que, junto com os que a gente já viu, os mais cobrados em qualquer prova que vocês vão fazer. Tá? Então é bem importante que vocês tenham um bom conhecimento sobre eles. A gente vai começar aqui com o crime de furto, artigo 155. Se vocês puderem pegar um caderno, abrir a lei para ir acompanhando junto, vocês podem ir pausando o vídeo, fazendo anotações das coisas que eu vou falar. Acho que fica melhor, mas se vocês quiserem assistir o vídeo do início ao fim e depois voltar e assistir as partes que vocês acharem mais importantes, tudo bem também, como preferir. Tá? Beleza, artigo 155, crime de furto, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a pena é de 1 a 4 anos e multa. Primeira coisa, sobre o caput do artigo, não tem maiores complexidades aí, mas, ok, subtrair é o verbo, que significa retirar, fazer desaparecer. Mais interessante sobre coisa alheia móvel, tá? Principalmente sobre móvel. Alguma discussão aqui pode haver o que é bem móvel e bem imóvel, tá? No direito civil, até mesmo no direito tributário, pode ter uma discussão lá se um trailer, um motorhome é um bem móvel ou imóvel, tá? Se isso é discussão lá no direito civil ou no direito tributário, isso não nos interessa. O critério aqui para o direito penal é se o bem possui mobilidade, se ele pode ser retirado do local e transportado para outro local. Se ele puder ser retirado do local e transportado para outro local, ele é passível de ser objeto do crime de furto. Não interessa se o direito civil ou se o direito tributário, para efeitos de tributação, consideram que aquele bem é imóvel, tá? Isso é problema lá do direito civil, do direito tributário. Não nos interessa, não é nosso critério. Nosso critério é a mobilidade do bem. O bem pode sair do lugar e ser levado para outro lugar, ou seja, pode ser furtado, sim, então é bem móvel para nós aqui no direito penal. Esse é o nosso critério. Tá? Coisa alheia, óbvio, né? O bem não pode ser meu, não tem como furtar meu próprio bem. A gente vai ver que tem um pequeno detalhe em relação a isso, inclusive, que é o artigo 156, que é o bem é de duas pessoas. O bem é meu e do meu irmão. E eu pego para mim. O que acontece? Tem um tipo específico que é o furto de coisa comum, que é o artigo 156, quando uma parte do bem é minha, tá? A gente vai ver isso na sequência. Depois eu falo de novo sobre isso. E para si ou para outrem, a finalidade do crime é tomar a posse do bem. Pode ser para mim mesmo ou pode ser para dar para alguém, tá? Se eu pego alguma coisa não para ficar com ela, mas para passar para outra pessoa, ainda assim, crime de furto. Isso é o conceito. Crime comum, sujeito ativo, passivo, qualquer pessoa, sem mistério. Uma coisa mais interessante aqui sobre o crime é sobre o momento da consumação. Quando que está consumado o crime de furto? Tá? Tem uma orientação que agora já é ultrapassada, o entendimento que é ultrapassado, que alguns de vocês talvez conheçam, porque isso está ainda de certa forma enraizado na cultura. A gente ouve às vezes isso ser dito, até mesmo na TV, tá? Que é sobre posse mansa e pacífica. Antes se falava sobre isso, que o crime de furto se consumava com a posse mansa e pacífica do bem. Essa era a expressão que se usava na doutrina e na jurisprudência. Isso não vale mais, tá? Não é o entendimento atual do STJ, esse da posse mansa e pacífica. Se vocês pegarem, eu anotei aqui a decisão do STJ, recurso especial, número 1524450, ok? 1524450, crime de furto. Consuma-se o furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível posse mansa e pacífica. Tá? Vou chamar a atenção aqui, sei que é bobagem, mas prescindível significa dispensável, tá? Não confundam os termos, esse termo prescindível aparece muitas vezes em decisões ou em questões e as pessoas se confundem ou esquecem o que significa.
Prescindível é dispensável, imprescindível, indispensável. Se o STJ está dizendo que é prescindível a posse mansa e pacífica, significa que não precisa haver posse mansa e pacífica. Basta que a pessoa tenha a posse do bem por um breve percurso de tempo, breve espaço de tempo, mesmo que esteja sendo perseguida, tá? A pessoa tem o bem por um breve percurso de tempo, mesmo perseguido, já se considera crime consumado, ou seja, não é tentativa de furto, já é furto consumado. Se a pessoa tem o bem por um breve espaço de tempo, mesmo que perseguido. Não precisa mais da tal da posse mansa e pacífica que precisava antigamente. Então, furto tentado e furto consumado deixa de ser tentado e passa a ser consumado a partir desse breve espaço de tempo em que há a posse de fato da res furtiva, da coisa objeto do furto. Tranquilo? Tá? Não tem mais isso da necessidade de posse mansa e pacífica. Antes dizia que o agente tinha que ficar tranquilamente em posse do bem, sem haver perseguição, sem saber onde ele está. Isso não vale mais, tá? O crime se consuma antes, agora, certo? Antes levava mais, a pessoa precisava estar em posse tranquila do bem, agora não precisa mais disso, tá? Essa é a primeira observação aqui, já em relação à tentativa e consumação do furto. O que mais? Vamos ver. Elemento subjetivo é o dolo de apossamento, tá? Eu quero me apossar, eu quero me tornar possuidor de algo que não é meu, tá? Eu sei que não é meu e quero possuir aquilo que eu sei que não é meu, dolosamente, tá? Não tem furto culposo, tá? Certo? Então, dolo é o elemento subjetivo do crime. O dolo compreende todas as elementares do tipo, ou seja, subtração para si ou para outrem de coisa alheia móvel. Eu tenho que dolosamente querer possuir algo que eu sei que não é meu. Esse é o elemento subjetivo do crime. E aí, várias questões podem surgir em relação ao elemento subjetivo. Eu já falei para vocês nas aulas presenciais, em outras aulas aqui por vídeo. No direito penal, a gente tem sempre que cuidar a questão do dolo, o elemento subjetivo, porque é ele que indica qual é o tipo penal pelo qual o agente vai ser responsabilizado, né? A gente tem um direito penal subjetivo, no qual a intenção é muito mais importante do que o resultado, ainda que em alguns casos o resultado seja relevante para definição da conduta, como a gente estava falando agora, na diferença entre tentativa e consumação, a diferença é de resultado, certo? A intenção é a mesma, furtar. Só que num a gente consegue, no outro ele não consegue. Ele é preso antes de ter posse do bem, tentando entrar, por exemplo, no local. Tá? É uma tentativa de furto. Daí, a intenção é a mesma. Só que, como eu falei para vocês, a intenção importa para muitas coisas. As questões que a gente fez na prova e que a gente fez em exercícios, muitas vezes o que está em jogo ali é tentar identificar no exemplo qual é a intenção do agente. Já falei isso outras vezes, está sendo até repetitivo e chato para alguns ter que ouvir isso de novo, mas vamos fazer várias questões aqui que podem surgir depois com exemplos mais elaborados, né? Geralmente a questão tem um exemplo mais elaborado para tornar ela mais complexa, mas vamos fazer questões bem objetivas aqui que vocês devem conseguir imaginar como que poderiam ser colocadas de forma mais complexa. Por exemplo, eu pego o bem de alguém, pego o celular, porque eu quero fazer uma ligação. Tá? Quero fazer uma ligação, pego o celular de alguém, ou pego, sei lá, uma caneta para escrever, ou qualquer coisa. Tá? Eu quero, então, usar o bem, e depois eu vou lá e coloco de volta no local. Só que tinha uma câmera que mostra que eu usei o bem, tá lá comprovado, eu admito, peguei, usei, botei de volta no lugar. Cometi o crime de furto? Não, certo? Por quê? Porque o crime de furto exige o dolo de querer possuir o bem de forma definitiva, certo? Subtrair para si ou para outrem se entende aqui subtrair no sentido de tomar para mim ou tomar para a pessoa que está cometendo o crime de furto. Então não é usar o bem, não basta o uso do bem. Então isso se costuma chamar de furto de uso, só que o furto de uso não é furto, tá? Se vocês verem sobre furto de uso não é furto, tá? E é exatamente sobre isso que está falando. Vocês podem pesquisar na doutrina, na jurisprudência, se é furto de uso significa que não houve o crime de furto, porque na verdade foi
tomada a posse do bem apenas para o uso. Isso pode ser qualquer bem, pode ser até um automóvel. Eu pego um automóvel de alguém para dar uma volta, vou lá e coloco de volta no lugar, tá? Pode ser que isso no direito civil gere uma indenização, tá? Eu não estou querendo dizer que a pessoa que usa o bem do outro vai sair assim, tranquilamente, não vai acontecer nada, tá? Pode ser que gere um dano e esse dano seja indenizável lá no direito civil, tá? Isso é possível. Só estou dizendo que não configura o crime de furto se eu pego um bem para usá-lo, tá? Para configurar o crime de furto eu tenho que ter o dolo de possuir definitivamente. Então furto de uso não é crime. Esse seria um primeiro exemplo, e aí pode ter muitas histórias, né, contando que fulaninho pegou bem. Se vocês identificarem que ele pegou para usar e depois para devolver, não há o crime de furto. Ainda que, e aqui um detalhe importante que eu ia esquecer de falar, ainda que ele não tenha ainda devolvido o bem. Supõe que ele pega o carro para usar, mas ele foi pego usando o bem. Ainda assim não é crime de furto. A questão é que ele tem que conseguir provar que ele só queria usar. Tá? Isso pode ser uma coisa realmente que tenha dificuldade na prática, mas aí é uma dificuldade prática e não teórica. Se ele conseguir provar que ele apenas queria usar o bem, de alguma forma, ele, sei lá, ele já fazia aquilo sempre, era comum, ele sempre pegava e sempre devolvia, sei lá, pode usar todos os meios de prova admitidos em direito, certo? Se ele conseguir provar que ele só queria usar o bem, mesmo que ele ainda estivesse usando o bem, não é crime de furto, porque o que importa é o dolo, certo? O dolo de quem quer usar o bem é o mesmo dolo de quem já usou o bem. A questão é que um ainda está usando. Só que aí vai ter que provar o dolo com algum elemento diferente, porque aquele que já entregou o bem tá fácil de provar, né? Eu já até coloquei de volta no lugar, era óbvio que eu não queria furtar. Agora, se eu ainda tô com o bem em minha posse, como é que eu vou provar que eu ia devolver? Fica um pouco mais difícil, mas se for possível de provar, e se a questão estiver trazendo isso claramente, fulaninho pegou o bem para usar com total intenção de devolver, não é crime de furto, porque ele queria devolver, ele não queria subtrair, ele não queria ter a posse definitiva do bem, tá? Então o que importa aqui para o furto de uso, que não é furto, que não é crime de furto, é a intenção. Alguns exemplos talvez não tão comuns. Se a pessoa esconde o bem da outra, por exemplo, para pregar uma peça, tá? A pessoa quer incomodar. Eu pego o celular de alguém e escondo para ver ele passar trabalho. Não é furto, tá? Se isso gerar um incômodo, pode ser uma indenização. Então, uma zoeira, uma brincadeira assim também não é crime de furto, tá? A intenção, como eu falei para vocês, é o que define, e se a pessoa esconde o celular da outra por brincadeira, pode gerar uma indenização, dependendo do caso, mas não vai gerar um crime de furto. Furtar algo que é de outra pessoa, mas que eu achava que era meu, também não é crime de furto, tá? Furto de coisa que se achava própria. Vamos supor que alguém tem um celular igual ao meu, e eu pego achando que é o meu, levo para casa achando que é o meu, e depois descubro que não é o meu, certo? Paciência, tem que devolver o celular, é claro, não significa que eu vou poder ficar com ele para sempre, mas eu não cometi crime de furto por nem tentativa, nem nada, durante aquele tempo que eu fiquei com o bem achando que era meu, tá? Então, furto de coisa que se achava própria não é crime de furto, certo? Porque é subtrair coisa alheia, tem que ter dolo em relação à coisa alheia, no sentido de saber que ela é alheia, não apenas ser alheia, não basta que ela seja alheia, eu tenho que, inclusive, saber e querer subtrair coisa alheia. E se eu não sei que a coisa é alheia, eu não posso querer subtrair coisa alheia, certo? Se eu acho que é meu, eu não estou subtraindo coisa alheia, na minha cabeça, pelo menos. Tranquilo? Esse é mais um exemplo, então, que não é crime de furto. Outro exemplo, o que eu pensei aqui? Anotei para vocês, anotem aí. Furto de cadáver. Se eu furtar um corpo, um cadáver, isso pode ser crime de furto ou não? Aí tem uma divergência. Uma divergência que é tranquila de entender. É assim. Existe uma possibilidade que sim, mas em regra geral não. Qual é a possibilidade que sim? É se o cadáver tiver valor econômico. Por exemplo, se ele for de um museu, tá? Se for algo que eu furto do museu, um corpo que aí pode ser de pessoa, pode ser um crânio, pode ser enfim, algo in vitro, pode ser de animal. Se for de um museu, tem valor econômico, pode ser furto, tá? Se for um cadáver de pessoa, enfim. Só que se ele não tem valor econômico, se é uma pessoa que está enterrada no cemitério,
aí não é crime de furto, aí tem um crime específico que é o do artigo 211, que é destruição, subtração ou ocultação de cadáver, tá? Artigo 211, destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. Reclusão de 1 a 3 anos, tá? É um crime mais leve que o crime de furto, que é o crime de subtração de cadáver, artigo 211, tá? Então, só pode ser crime de furto se o cadáver da pessoa tem algum valor econômico. Por exemplo, se ele estiver no museu. Se não, no máximo pode ser o crime de subtração de cadáver, o crime do artigo 211. Tá? Essa é a divergência. Se o objeto tiver abandonado, a coisa que foi furtada for abandonada, uma coisa abandonada, não é crime de furto, né? Porque a coisa tem que ser alheia e se a coisa é de ninguém, também não é crime de furto. E se a coisa é perdida, se o objeto está perdido, também não é crime de furto, porque aí tem o crime de apropriação indébita de coisa achada, que é o crime do artigo 168, deixa eu ver aqui, 169, tá? Apropriação de coisa havida por erro, caso fortuito ou força da natureza. Apropriar-se alguém, 169, de coisa alheia, vindo a seu poder por erro, caso fortuito ou força da natureza, tá? Aí tem o inciso 1º, que é a apropriação de tesouro, e o 2, inciso 2º, apropriação de coisa achada. Quem acha a coisa alheia perdida e dela se apropria total ou parcialmente, deixando de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor, ou de entregá-la à autoridade competente dentro do prazo de 15 dias, tá? Então, apropriar-se de coisa achada ou perdida não é furto, é apropriação de coisa achada, que é o artigo 129, especialmente o inciso 2º, tá? Pode ser o caput ou pode ser o inciso 2º. Voltando aqui um pouquinho, então, como é que eu sei se a coisa é abandonada ou se a coisa é perdida? Qual é a diferença? Falei que a coisa abandonada não é crime nenhum, né? Coisa abandonada não é crime nenhum. Agora, a coisa perdida é crime de apropriação de coisa perdida. Artigo 169. Nenhum dos dois é crime de furto, mas um não é crime nenhum e o outro é um outro crime. Então é importante saber qual é a diferença entre uma coisa abandonada ou uma coisa perdida. E, obviamente, aí a lei não define o que são coisas abandonadas, o que são coisas perdidas. O que vai é da prática social, bom senso aqui de saber se a coisa é perdida ou se a coisa é abandonada. Isso é algo que vocês estudam lá em Direito Civil e aqui os exemplos são semelhantes, certo? Se eu encontro ao final da aula um livro ou um celular numa mesa na sala de aula, a gente percebe que isso é uma coisa perdida, certo? Não é normal que uma pessoa abandone o seu celular ou seu livro depois de uma sala de aula em cima de uma mesa. Da mesma forma, se eu vejo um par de tênis na calçada ao lado da lixeira, provavelmente é abandonado. Alguém colocou ali com intenção de doar para uma outra pessoa, certo? Então, é os usos comuns da sociedade que vão, no caso concreto, determinar se aquele bem estava abandonado ou se aquele bem era perdido. Podem ser 1000 exemplos aqui imaginados, mas é isso, não tem um artigo ou uma resposta normativa categórica aqui, vai depender do caso concreto. Se as circunstâncias indicam que aquele bem estava abandonado, um par de tênis do lado da lixeira, ou colocado dentro do lixo, ou algo assim, certo, parece ter sido abandonado, jogaram fora, tu pode pegar, se tu quiser. Agora, se está num local que aparentemente ninguém abandonaria aquele bem, como por exemplo um celular ou um livro ao final de uma aula, provavelmente foi esquecido, portanto é um bem perdido e portanto é crime de apropriação indébita, artigo 169 que eu acabei de falar para vocês, tá? Não é crime de furto em qualquer caso, mas também é um crime diferente. Então, observar aqui o caso concreto para saber. Tranquilo? Que mais que a gente tem de interessante aqui em relação aos casos? Furto de coisa de pouco valor, certo? A pessoa furtou o sabonete, furtou, enfim, um bem de pouco valor. Teve um caso que eu estava vendo essa semana aí, depois vou até procurar a jurisprudência, eu não cheguei a ler a jurisprudência, acho que eu vi só no site de notícias aí, que era que o STJ ou o STF concedeu habeas corpus para uma pessoa que tinha furtado um molho shoyu que valia R$3. Depois eu procuro a jurisprudência, porque era dessa semana, eu vi aí agora há pouco.
Mas enfim, furto de coisa de pequeno valor é crime de furto? Aqui entram alguns princípios que podem afastar a tipicidade, como por exemplo o princípio da insignificância. Tá? Se o bem é de valor insignificante, não faz sentido que o direito penal processe e puna alguém com uma pena privativa de liberdade por furto de algo de valor de 2 ou 3 reais, o furto de uma caneta Bic. Tá? Certo? Quando se trata do princípio da insignificância, a doutrina e a jurisprudência às vezes vão sopesar com outros dados, princípios que podem ser importantes também no caso concreto, como por exemplo a reincidência. Beleza, a pessoa furtou a caneta Bic uma vez, exclui o crime, princípio da insignificância. Agora a pessoa furtou a caneta Bic de novo, é reincidente, agora pode vir a ser punida. Por que eu estou usando o exemplo da caneta Bic? Porque alguns podem falar se fosse o furtar pão. Tá? A pessoa furtou o pão na padaria. Porque se for para furtar comida, entram outros princípios também. Porque se é para furtar comida, pode ser considerado até mesmo estado de necessidade. Pode ser considerado o que é chamado de furto famélico, que é o furto para comer, para sobreviver, que também não é crime. E aí a gente tem um argumento mais forte ainda. Eu estava usando o exemplo da caneta Bic porque a princípio é apenas a questão do valor, certo? A pessoa não tem necessidade de furtar uma caneta Bic, ela não vai morrer, né? Então ali incidiria apenas o princípio da insignificância. Poderia haver, por exemplo, a extinção da punibilidade ou só a pena de multa. Só que no caso da reincidência, do furto de caneta Bic, aí sim haver a pena privativa de liberdade, porque ninguém precisa estar furtando caneta Bic toda hora. Tá? Só que se for um furto para comer, aí incidem outros princípios, como a questão do estado de necessidade, a questão do furto famélico, certo? Tá? E aí não, a reincidência deixaria de ser um argumento contrário, certo? A questão também é provar a questão do estado de necessidade, certo? Se a pessoa precisa furtar para comer, dificilmente ela vai ter acesso a uma boa defesa. Ela vai ter, talvez, que... Enfim, se ela conseguir, talvez ela consiga via defensoria, porque ela não vai ter dinheiro para pagar um advogado, né? Então, dificilmente ela vai ter uma argumentação, só se, enfim, felizmente a defensoria conseguir. Mas, fora isso, ela dificilmente vai ter defesa adequada. E aí, talvez ela acabe indo presa, porque o sistema é desigual. Só que, juridicamente, uma pessoa com a defesa adequada não seria presa por furtar algo que fosse necessário para a sobrevivência, porque é estado de necessidade. Vocês devem lembrar, quando vocês estudaram estado de necessidade, qualquer outro direito pode ser suprimido se for para sobreviver. Se for pelo direito à vida, outros direitos podem ser suprimidos, certo? Então não significa que a pessoa não vai ter que pagar depois o pão, só que ela não vai presa, porque o estado de necessidade exclui a antijuridicidade da conduta. Lembram, né? Fato típico, antijurídico e culpável. O fato deixa de ser antijurídico quando ele é praticado em legítima defesa, quando ele é praticado em estrito cumprimento do dever legal ou quando ele é praticado em estado de necessidade. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou estado de necessidade. Nesses casos, exclui a antijuridicidade do crime quantas vezes for necessário. Não tem ali, uma vez por ano, uma vez por década. Não tem esse requisito. Tu pode estar em estado de necessidade ou legítima defesa toda hora. Enfim, não toda hora, né? Mas isso pode acontecer com uma grande frequência. Não existe um limite aqui de quantas vezes a pessoa pode estar em estado de necessidade ou legítima defesa. Certo? Isso é uma circunstância imprevisível. Senão não seria estado de necessidade nem legítima defesa. Né? Então, em relação a furtar para comer, isso pode excluir o crime por causa do estado de necessidade, que se chama furto famélico. Já, se for apenas bem de pequeno valor, entra o princípio da insignificância, que pode também afastar o crime, mas aí eventualmente deve ser visto a questão da reincidência ou de outros fatores do caso concreto, porque mesmo que seja de baixo valor, não significa que a pessoa passa toda hora furtando bem de baixo valor. Tranquilo? Tá? Aí eu acho que dá para vocês imaginarem várias questões que vão perguntar: foi crime de furto ou não? Contando a história. Furto de uso, furto uma zoeira, furto de coisa que se achava própria, furto de cadáver, furto de coisa abandonada, furto de coisa perdida, furto de coisa de pouco valor, furto para comer. Tudo isso pode surgir questões perguntando para vocês se foi furto, e a moral da história que eu falei aqui para vocês é que nenhuma delas é furto, tá?
exceto a coisa de pouco valor em alguns casos se for reincidência, porque as outras ou são casos atípicos, e também o furto de cadáver, né, quando era do museu também era furto, ou eram casos atípicos, os outros todos, ou eram outros crimes, como por exemplo o furto, a subtração de cadáver, lá do artigo 211, ou a apropriação indébita do artigo 169. Tá? Eu quero falar sobre os parágrafos também aqui do artigo 155, mas eu vou deixar para o próximo vídeo, senão esse aqui vai ficar muito longo, tá bem? Até o próximo.